Olha aí, pessoal! Bem-vindos ao Que Dúvidas, seu canal de videoaulas aqui no YouTube. E olha aí, hein? Sempre pensando em você que está na escola pública. Pessoal, a dúvida de hoje é regra de 3 composta, ok? Nós já falamos da simples, fizemos alguns exercícios ainda básicos. Vamos hoje apresentar para vocês então esse conteúdo de regra de 3 composta. A primeira coisa que a gente vai fazer é entender por que uma regra de 3 é composta, ok? Se o problema apresentar 3 grandezas ou mais, a regra de 3 será então composta. Vamos lembrar os 5 passos de resolução de uma regra de 3? Primeiro, identificar as grandezas. Segundo, montar a regra de 3. Terceiro, estabelecer a relação entre as grandezas. Quarto, montar a proporção. E quinto, resolver. Bacana? Eu não tenho muito o que ensinar para você a respeito de regra de 3 composta. O que a gente podia falar, a gente já fez lá na Simples e agora eu vou apresentar o conteúdo para você, então, resolvendo um exercício. Bacana? Vamos lá. O exercício é o seguinte. Um grupo de 15 mineiros extraiu, num período de 30 dias, 3,5 toneladas de minério. Se aumentarmos essa equipe para 20 mineiros, em quantos dias serão extraídas 7 toneladas de minério? Beleza? Esse é o problema. Vamos lá. Primeiro passo, identificar as grandezas. Bem, esse problema está falando de mineiros, ou seja, de trabalhadores, de dias de trabalho e de toneladas de minério. São essas 3 coisas que estão sendo medidas nesse problema. Então é isso que a gente vai colocar aqui agora, beleza? Vamos lá então, ó. A gente tem então os mineiros, os dias e as toneladas. Segundo passo, pessoal. O segundo passo é montar a regra de 3, ou seja, extrair do problema os dados e jogar aqui. Então, vou fazer de azul. Tá, ó. 15 mineiros, ok? Gastam 30 dias para extrair 3,5 toneladas. Em quantos dias uma equipe agora de 20 mineiros vai extrair 7 toneladas? Segundo passo concluído. Montei a regra de 3. Terceiro, estabelecer a relação entre as grandezas, ok? Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou relacionar dias com toneladas e depois dias com mineiros, ok? Lembrando, algumas pessoas gostam de fazer ou de resolver problemas de regra de 3 com flechinha para cima e para baixo. Não gosto muito, tá? Por isso eu faço desse jeito aqui. Vamos lá. Pensa comigo qual é a relação entre essa grandeza e essa. Olha só. Conta uma historinha na sua cabeça aí para você identificar o que está acontecendo. Ó, eu tenho uma certa quantidade de gente trabalhando e esses camaradas demoram 30 dias para fazer um serviço. Se aumentar a quantidade de gente trabalhando, o que vai acontecer com o tempo, com a quantidade de dias para executar aquele mesmo serviço? Mais gente trabalhando, menos dias para cumprir a tarefa. Se uma grandeza aumenta e a outra diminui, essas grandezas são IP, inversamente proporcionais. Bacana? De novo, com as outras duas. Relação entre dias e toneladas. Se em 30 dias eles extraem 3,5 toneladas, para extrair 7 toneladas, eles vão precisar de mais dias ou menos dias? Mais dias. Aumentou a quantidade de toneladas, aumentou a quantidade de dias, diretamente proporcional. Pronto, acabou. Agora eu vou apresentar para você a única diferença que existe no procedimento da regra de 3 simples para composta, que é o seguinte, ó. Independente da posição
da grandeza que contém o x, você agora vai colocá-la em primeiro lugar aqui, ó. 30 sobre x igual... Todas as outras grandezas, independente de quantas você tiver, a gente vai colocá-las aqui multiplicando, respeitando a relação inversa ou direta. Quando a relação for inversa, inverte. Quando for direta, deixa do jeito que está. Ok? Então vamos lá. Ó. Se aqui é IP, ao invés de colocar 15 sobre 20, eu vou colocar 20 sobre 15. Vezes essa outra. Ó. É direta, então copia do jeito que está. 3,5 sobre 7. Pronto. Agora basta a gente resolver. Uma coisa importante que você tem que desenvolver para a resolução de problemas de regra de 3 é a questão da simplificação. Por isso eu vou simplificar aqui e aí qualquer dificuldade você dá uma paradinha e tenta entender o que eu fiz, ok? Olha só. O 20 eu vou dividir por 5 e o 15 também. Ok? Então, 20 dividido por 5 dá 4. 15 dividido por 5 dá 3. O 3,5 e o 7, ó, o 7 não é o dobro de 3,5? Então, vou dividir os dois por 3,5. Olha o que vai acontecer. 3,5 dividido por 3,5, 1. 7 dividido por 3,5, 2. O que virou, então, agora essa proporção que eu tinha? Dá uma olhada, ó. 30 sobre x é a mesma coisa, desculpa, é igual a 4 vezes 1, 4, 3 vezes 2, 6. Agora a gente pode fazer o cruz-credo e terminar. Vamos lá? Então, ó, x vezes 4, 4x. 30 vezes 6, 180. Opa! Está multiplicando, passa dividindo. X é igual a 180 sobre 4. Quanto dá isso? X é igual a 45. Opa, mas 45 o quê? Dias. Então, dias. Tá aí, pessoal. É assim que se resolve uma regra de 3 composta. Vamos fazer outros exercícios, beleza? Mais uma questão, agora clássica, hein? Você já deve ter visto aí numa apostila de cursinho, preparatório para vestibular ou concurso público. Diz o seguinte: um gato e meio come um rato e meio em 1 minuto e meio. Em quanto tempo 9 gatos comerão 1 dúzia e meia de ratos? Vamos lá? Bem, primeiro passo, identificar as grandezas. Então, a gente já sabe que as grandezas são gatos, ratos e tempo. Ok? Uma dica é você lembrar que sempre na pergunta da regra de 3, tanto simples quanto composta, já vai aparecer uma das grandezas. Como ele quer saber em quanto tempo, então uma das grandezas é o tempo. Tá? Segundo passo, preencher ou montar a regra de 3. Então vamos lá. Um gato e meio come um rato e meio em 1 minuto e meio. Em quanto tempo 9 gatos vão comer 1 dúzia e meia? Opa! E agora, João? Eu vou colocar 1 dúzia e meia aqui? Não. Ok? Ó, se eu estou colocando aqui a quantidade de gatos, quantidade de ratos, eu tenho que transformar 1 dúzia e meia para quantidade de ratos. Ok? Então, não é 1 dúzia e meia. 1 dúzia tem 12, meia dúzia tem 6, então 18 ratos. Ok? Pronto, acabou. Terceiro passo, estabelecer a relação entre as grandezas. Tá? Vamos lá, ó. Vamos relacionar gatos com tempo. Uma certa quantidade de gatos come uma quantidade de ratos nesse tempo. Se aumentar a quantidade de gatos
Eles vão comer aquela quantidade de ratos que estava disponível para eles em mais tempo ou menos tempo? Quanto mais gato tiver para comer, menos tempo vai durar a comida. Ou seja, mais rápido vai acabar a comida. Aumentou a quantidade de gato, diminuiu o tempo, inversamente proporcional. Tá bom? Então vou colocar aqui, ó. Vou marcar assim só para ficar inversamente proporcional, tá? Agora, qual é a relação entre rato e tempo? Vamos ver? Ó, uma certa quantidade de ratos é comida nessa quantidade de tempo. Se aumentar a comida, eu vou gastar mais tempo ou menos tempo para comer aquela comida? Quanto mais comida eu tenho, ou seja, quanto mais ratos você tem, mais tempo demora para comer. Então, aumentou a quantidade de ratos, aumentou o tempo, diretamente proporcionais. Pronto. E agora, monta a regra de 3. Coloca a coluna do x. Então vamos colocar aqui, ó, 1,5 sobre x igual. Vamos vai, ó. Essa aqui não é inversa? Então inverte. 9 sobre 1,5 vezes. Essa aqui não é direta? Deixa como tal. 1,5 sobre 18. E agora, olha aí a vantagem de você simplificar as coisas. Dá uma olhada, ó. 1,5 cancela com 1,5, tá? Aqui fica 1, aqui fica 1. 9 dividido por 9 dá 1. 18 dividido por 9 dá 2. Vamos montar então a nossa proporção? Diz o seguinte, ó. 1,5 sobre x é igual a 1 vezes 1 dá 1 e 1 vezes 2, 2. Acabou, pessoal. Ó. X vezes 1 dá x. 1,5 vezes 2 dá 3. 3 o quê? Lembra que o tempo estava sendo medido em minutos? Então aqui é 3 minutos. Tá aí. Pessoal, é isso aí que a gente quer passar para vocês de teoria de regra de 3 composta. Nesse caso aqui, a gente apenas ensinou a fazer esse tipo de problema. Nós vamos apresentar aí nos próximos vídeos alguns problemas com um nível de dificuldade maior, beleza? Qualquer coisa, se você desejar, tiver algum problema que você gostaria que a gente resolvesse, pode mandar aí nos comentários que a gente apresenta para vocês. Valeu, até mais!